Olá, pessoal. Vamos gravar aqui mais um relatório do CADIF, mês de março 24, falar um pouco sobre o cenário macroeconômico também, inflação, NTNBs, enfim. E esse resultado aqui de 1,35 novamente, será que esse é o novo patamar de distribuição do fundo? Isso aqui nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, começando aqui, né, explorando um pouco da cota patrimonial, vamos olhar o cenário macro primeiro, como é que fechou o IMAB, né? Então sempre preparo esse gráfico aqui, que não faz parte do relatório, é um acompanhamento extra que a gente faz para os fundos de infra, né? É justamente importante entender a movimentação do IMAB no mês, saber se ele jogou contra ou jogou a favor, porque isso beneficia ou prejudica o VP do fundo. Então, nesse presente mês, o IMAB fechou praticamente neutro, né, galera? 0,08 aqui. Então, a gente tinha esse comportamento aqui no final do ano, agosto, setembro, outubro, jogou negativo, depois 2 meses, final de ano, novembro, dezembro, fortemente positivo, janeiro fechou para negativo, fevereiro positivo e agora neutro, tá? Perceba que essa mesmo espelho, a gente enxerga ele no VP do produto, né? Então, nessa janela de 2 anos que a gente está analisando aqui, esse período onde o IMAB jogou contra, ele machucou o VP do fundo. Na sequência, período positivo, o VP volta a subir, e mais recentemente, todos os fundos de infra foram beneficiados em requisito VP por causa justamente daquela fechamento de spread, que a gente teve uma valorização generalizada nesses produtos incentivados. Bom, que a gente percebeu também aqui, essa linha verde, recentemente aqui, uma movimentação de subida no valor da cota, possivelmente correlacionada a esse bom valor que o fundo vem distribuindo nos últimos 2 meses. Vamos analisar com mais calma como é que ficou a taxa média dele, VP, movimentação, cota, né? Então vamos lá. Mergulhando aqui no detalhamento do produto, a gente percebe que ele está com uma taxa atual aqui praticamente 7,4, marcada a mercado, ok? Logicamente, essa taxa não é a distribuição, tem que tirar aqui os custos, despesas de administração, mas ele vai corresponder basicamente a um yield, a cota mercado líquido para o cotista, né, de 6%, a esse valor de mercado que ele tem está negociando hoje, né? Então a cota já pegou um certo ágio, tá? Ela já está com 2,34% de ágio, está negociando a 139 contra um patrimonial de 136, tá? E o yield dele, equivalente, né, dos últimos 12 meses aí, está em 9,27. Então a gente percebeu que teve, no decorrer desse mês, algumas janelas de oportunidade de entrada interessantes abaixo do VP. Por exemplo, aqui no dia 20 de março, né, onde o fundo ficou abaixo do VP, no presente momento está negociando com ágio. Então é bom para quem quer entrar nesse produto aqui, estar acompanhando sempre no dia a dia, porque essas janelas de entrada com deságio, elas acabam ocorrendo no decorrer do mês. Então vimos aqui, cota patrimonial. Vamos falar um pouco da carteira desse produto aqui, super interessante. Esse mês aqui a gente teve duas movimentações importantes, né? E veja, vou falar sobre elas aqui. O percentual que ele colocou foi 40 milhões, 1,6% do PL, nessa operação aqui da geração de energia, januário, vamos explorar ela com calma. E aqui a gente tem uma boa conhecida nossa, né? Uma operação da V2I Energia, ele colocou 68 milhões nessa operação aqui, que é uma operação CDI mais 2,6, é uma debênture, tá? Então, como é que foram essas movimentações em forma geral? Vamos falar da Januário primeiro aqui. Então, essa Januário é uma PCH, basicamente, né? Então, essa PCH aqui, geração de energia, ela tem lá seu autorização para vencimento até dezembro de 2052, e a debênture vai até 2042. Então, uma operação que está bem coberta, bem estruturada, IPCA mais 8,3. Então, basicamente, a debênture original era 130 milhões, vocês viram que ele pegou 40, né, dessa debênture aqui incentivada, e aí teve essa questão da V2I, né, galera, era uma debênture original de 330 milhões, a gente conhece muito bem, até coloquei o fato relevante da Vinci, né, para quem acompanha aqui no canal, os vídeos do VI GT já está ciente, né, dessa movimentação aqui. Basicamente, isso aqui foi a renegociação da dívida da Vinci, aquela dívida que estava preocupando os cotistas, né, que era uma dívida com taxa cara, e que a Vinci, o VGT, conseguiu renegociar essa dívida aí, então ele emitiu essa debênture no mercado, e a Quinéia justamente comprou aí 40 milhões dessa debênture, que é uma debênture de 330 milhões no total, em duas parcelas, a primeira 190 milhões com 12 meses, a primeira tranche, a segunda 140 milhões com 36 meses. Então, agora, desse presente momento, né, Quinéia, aqui ela está sendo sócia praticamente da V2I Energia, sócia do VIGT, na proporção de 1,6% do PL ou 40 milhões, tá? Então, realmente ela pegou essa taxa aqui, uma taxa interessante, né? Uma taxa
CDI mais 2,6. Aqui essa taxa está constando em valor equivalente IPCA, tá? No portfólio da Quineia, mas uma compra bem interessante, uma empresa que a gente sabe que é segura. A gente tem acompanhado o VIGT também aqui no canal, né? Tem acompanhado a sustentabilidade desse produto aqui. Na área de membros, inclusive, a gente fez o cash flow detalhado inteirinho do VIGT, né? Então, para quem quiser explorar com mais detalhe esses FIPEs, na área de membros a gente faz análises bem aprofundadas de fluxo de caixa e DRE de cada um desses FIPEs, beleza? Aqui a distribuição, alocação por setor, por rating, né, desse fundo aqui, nada de muito relevante, justamente para mexer nesse fundo aqui é difícil, né? Ele tem uma inércia muito grande, são 54 debêntures, né? Então, tem que ter uma alteração relevante para ele mudar aqui. Vamos falar um pouco do cenário macro e como é que isso afetou o fundo? Então, IPCA, a gente tem vivido aqui, marquei em laranja, o período mais inflacionário, e é isso que tem refletido bastante na cota desse produto aqui. Então, esse produto tem pagado bem porque a gente está, no presente momento, nessas barrinhas laranjas aqui, né? Então, passamos aquela fase de um pouquinho de deflação, IPCAs mais baixos, né? E aqui a gente tem justamente agora esse IPCA já tendendo a ser mais alto, mês de fevereiro, mês de março, janeiro também, né? Dezembro, enfim, foram todos meses mais jogando para positivo. Isso impacta diretamente a componente IPCA do fundo, a gente vai ver isso aqui. E o IMAB jogou neutro, ou seja, nem ajudou e nem prejudicou, já tínhamos visto isso. Qual o reflexo disso na cota? Então, a gente tinha justamente atravessado esse período de entre safra, onde o fundo estava distribuindo por vários meses, aqui 7 meses, R$ 1, que deu um dividend yield de 9 praticamente, bastante relacionado a esse período inflacionário baixo, né? Então, isso tem muita correlação com o período inflacionário baixo. À medida que a inflação voltou a subir, o fundo está com mais fôlego para distribuir mais. Já é a segunda distribuição de R$ 1,35 que ele faz, né? Não consta ainda no site do fundo, mas basicamente já temos esse fato relevante de duas distribuições de 1,35, representando o dividend yield médio aí de 12%. Aqui, no desdobramento do rendimento mensal, a gente consegue ver com mais clareza cada componente dessa aqui, né? Então, vamos lá, componente inflação, componente juros reais. E que a gente percebe aqui que a componente inflação praticamente dobrou nesses 2 últimos meses aqui, auxiliando a levantar esse carrego do fundo aqui para cima, justamente, e conseguindo aí distribuir esse 1,35, beleza? Então, esse foi um dos principais fatores na capacidade de distribuição desse produto aí. Para continuar distribuindo esse nível, vai depender justamente da inflação. Então, vamos monitorando de perto a inflação para a gente ver como é que fica isso aí, né? Em termos gerais, nenhuma grande mudança, o fundo realmente aumentou aqui o número de cotistas no mês, aumentou 0,1% na sua taxa média, né? E a duration também 0,1% aqui. Então, nenhuma modificação relevante na constituição do fundo. O desempenho dele segue muito bom para quem tem esse produto desde o início, né, galera? Tá fazendo uma boa colheita aqui de rendimento acima do IMAB, né? Tanto na cota patrimonial quanto na cota mercado. E nesse ano, que é o que nos interessa enxergar mais de perto aqui, a cota mercado já se valorizou 0,69, contra o IMAB, que foi 0,18. Desculpa, a cota mercado, né? E a cota patrimonial 2,95. Então, esse produto, desde o início dele, né, tá dando uma rentabilidade acumulada aí de 119%, contra o acumulado do IMAB, que a gente tem aqui embaixo, menos de 90, 91%, né? Então, uma rentabilidade muito boa. É um dos maiores FIINFRAs, é o maior FIINFRA, o FIINFRA mais antigo da B3, é o FIINFRA que tem mais operações exclusivas, por assim dizer. Na área de membros, a gente enxerga também essa parte de sombreamento das debêntures. A gente analisa quais debêntures são repetidas entre os fundos, tá? Então, galera, é isso aí, né? Relatório rápido aqui, uma revisão rápida de mercado, de IPCA, a gente deu uma olhada aqui em IMAB, olhou o IPCA, olhou o reflexo disso justamente no rendimento do fundo, né? O que esperar dos próximos meses, vai depender muito da inflação, vai depender da NTNB também, e essas movimentações novas na carteira dele, bem interessante, operações muito boas, né? Que agregam mais ainda esse portfólio, que já é um portfólio excepcional. Então é isso aí, galera, vídeo de hoje, fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.